Fala galera da UFSC, fala meus queridos assistentes em administração, preparadíssimos para essa prova, que é nosso último tópico, certo? Você trabalhou lá os tópicos comuns aos dois cargos e é esse nosso último tópico do aulão. Com isso, a gente abraça de vez a nossa oportunidade de ser aprovado, de ingressar aí na UFSC. Você que não é da capital, você que não é da Ilha da Magia, vai poder trabalhar de sunga, né? Vai poder conviver, viver aí nessa praia, nesse paraíso que é a nossa querida capital catarinense, nossa querida Florianópolis, a Ilha da Magia, ok? Mas até lá nós temos um longo caminho, então vamos trabalhar, vamos estudar, vamos baixar a cabeça e vamos pegar essa parte de arquivologia. Gente, arquivologia, gestão de arquivos, tudo isso é a mesma coisa, tá? Vamos lá. Qual é o objetivo, qual que é o conceito de arquivologia? Gestão plena dos documentos para o bom funcionamento de uma organização. Pensa que você é uma organização. Você é uma organização, aí o que você faz? Você pega lá material de direito constitucional, divide assuntos do professor Emerson Bruno, material de direito administrativo, aí você divide lá material do professor Tanaka, material do professor Roosevelt, material de administração, você joga lá professor Marco Ferrari, material de português, joga lá professor Wilson. E essa galera toda, esses documentos todos que você vai gerenciar, que você vai gerir, que você vai organizar, servem para quê? Para na hora que você for estudar, você tenha mais velocidade na hora de encontrar, certo? Então é arquivar de tal forma que você possa encontrar e entender. Então é arquivar para encontrar e entender. A gente fala do arquivamento adequado, porque se você botar uma apostila dentro do forno, né, depois de 2 ou 3 lasanhas perdigão, você provavelmente vai pelo ralo, a sua apostila vai ficar toda suja, então você não vai conseguir. Então é arquivar para encontrar e entender. Então você tem que arquivar adequadamente. Muitos utilizam essa expressão. Ok? Então vamos lá. Documentos. O que é um documento, pessoal? É a soma de uma informação em um suporte. Informação é um dado sobre determinado assunto e suporte é um meio no qual aquela informação está. Exemplo, informação é tudo isso que está escrito aqui. Informação é tudo isso que está escrito aqui. O suporte é o quê? Suporte é o quadro, certo? Exemplo de uma tatuagem. O suporte é a pele, a informação é o desenho da tatuagem em si, ok? Então atenção a isso. A informação, deixa eu só fazer um izinho mais bonito aqui. A informação, ela pode se manter eterna, trocando o meio. A informação não estraga com o passar dos anos, enquanto o suporte estraga. Lembra daquela sua foto velha lá de pequeno? Né? O professor Marcos está me chamando de velho, dizendo que a foto é velha quando eu era pequeno. Não, você tem aquela foto antiga de quando você era pequeno, aquele filme, aquele suporte já está estragando. Aí o que você faz? Você vai escanear. O que é escanear? É trocar de suporte, mas manter a informação. Então a informação pode se manter eterna, enquanto o suporte ele vai se depreciando com a ação normalmente do tempo, ok? Então é a gestão dessa informação mais suporte para que a organização funcione melhor. Importante, o que mais aparece em provas, pessoal, são conceitinhos que nos atrapalham. Então vem comigo para entender alguns deles. Juntada, pessoal, é quando eu pego um documento, um processo, um documento e um outro processo e junto um ao outro, ok? Juntada é juntar 2 documentos, juntar 2 processos, um documento a um processo, ok? Essa juntada pode se dar de 2 formas. Por anexação, e aí essa juntada vai ser permanente, ou apensação. A pensação vai ser uma juntada provisória. Aí você pensa que a pensação, como ela é provisória, tem desapensação. Provisória com P, ó. A pensação com P também. A pensação, desapensação, você vai encontrar que é uma juntada provisória. Marco, tenho desanexação? Responde para mim, eu tenho? Não tenho, porque a anexação é uma juntada permanente,
certo? Então jamais vou poder tirar aquilo que foi anexado. Enquanto a pensação é provisória, assim sendo, eu tenho desapensação. Ok, meus queridos? E aí eu tenho desentranhamento, que é a tirada de volumes, às vezes por falhas de impressão, às vezes por desuso, ok? Aí desentranhamento é só tirada de volumes mesmo, uma técnica administrativa. Show? Princípios da arquivologia, o princípio da proveniência ou da territorialidade. Todos os documentos que são provenientes de determinado órgão devem ser arquivados juntos. Vamos supor que o Ministério Público da capital aqui, o Ministério Público Estadual que está sediado na capital, vá guardar algum documento da Polícia Federal lá da fronteira. Então eu vou pegar e vou guardar esses documentos em um mesmo arquivo aqui no Ministério Público, obedecendo o princípio da proveniência. Ok? Show! Princípio da organicidade e relação orgânica entre o documento e o órgão que os criou. Exemplo, se eu falar para você boletim de ocorrência, em que órgão é gerado um boletim de ocorrência? Em uma delegacia. Então essa é a relação orgânica. Se eu falar para você colégio, escola, me diz que tipo de documentos uma escola gera? Matrícula, notas, provas, boletins, nesse caso, diferente dos de ocorrência, ok? Show de bola. Conceito de unicidade. Não existem dois documentos iguais. Existem dois documentos semelhantes, jamais iguais. Mas, Marco, são dois boletins de ocorrência com as mesmas pessoas. São dois boletins de ocorrência que foram feitos praticamente no mesmo momento. Mas alguma coisa distingue entre eles. A hora, quem foi que emitiu, quem foi que exarou esse parecer, não sei. Mas muda. Então tem somente um documento tem caráter único. Só um documento tem, todos os documentos têm caráter único. É aquele só. Pode ter semelhantes, mas não existem dois documentos iguais, ok? Ah, Marcos, se for cópia, então não são iguais. Um é original e o outro é a cópia, certo? Show de bola. Imparcialidade, esse é o conceito mais importante que você tem que guardar dos princípios. Gente, princípio da imparcialidade diz o seguinte: todo documento ele é gerado para atender uma demanda administrativa. Ele não é gerado com vistas de fazer história. Ele é gerado para uma demanda administrativa. Exemplo, Pero Vaz de Caminha, quando ele escreve a carta no Brasil, quando ele escreve a carta da chegada, ele identifica essa terra que recém tinha sido descoberta pelos portugueses. Qual que era o objetivo daquela carta? Aquela carta tinha uma função administrativa, não tinha uma função histórica naquele momento. Era para descrever para a coroa a nova terra que tinha sido encontrada, ponto. Certo? Só tinha essa intenção. Não se buscava naquele momento fazer história. O que acontece é que com o tempo ela passa a ter valor secundário, a gente já falou sobre isso, ela passa a ter valor secundário, a gente vai falar mais pra frente sobre esse tópico aqui, e ela vai se tornar um elemento histórico, ok? Então cuidado, conceito de imparcialidade. Todos os documentos nascem para atender uma demanda administrativa. Conceito de indivisibilidade, é proibido eu rasurar, eu separar os documentos se eu não tiver uma autorização expressa para tal. Princípio da acumulatividade, a gente faz o acúmulo de documentos, conforme os órgãos vão trabalhando. E o princípio da reversibilidade, a possibilidade de reverter, se possível, o processo de arquivamento. Show! Vamos para a classificação. Pessoal, classificação, o mais importante da classificação, sem sombra de dúvida, 60% de uma prova de arquivologia, estágios da sua evolução e a nossa querida teoria das 3 idades, teoria do ciclo arquivístico, certo? Vamos lá. Teoria das 3 idades vai dizer que os documentos eles podem ter 3 idades. A primeira, a segunda e a terceira idade. A primeira a gente chama de idade corrente. Na idade corrente, essa fase é uma fase obrigatória. Ele recém foi criado. Ele está num amplo fluxo de uso, certo? O documento está num amplo fluxo de uso. Ele tem um valor administrativo, um valor primário, certo? Vencido essa fase corrente, essa fase de amplo fluxo, ele passa por uma transferência e ele é transferido para a segunda idade. Aqui ele é semiativo, ele já não tem tanto fluxo e ele está aguardando um prazo prescricional ou precaucional, certo? O vencimento de um direito ou a possibilidade aqui de, só por precaução, eu guardar essa documentação, ok? Vencido, passado esse fluxo, eu tenho 2 caminhos.
ou eu sou recolhido para arquivo permanente, ou eu sou descartado. Descartado, certo? Esse documento é descartado. Esse documento só vai ter valor permanente, só vai ter valor secundário, se ele for um elemento histórico. Se ele for um documento histórico, aí se esse documento for histórico, ele passa a ter valor histórico, ele passa a ter valor secundário e jamais poderá ser descartado. Um documento de valor permanente jamais pode ser descartado. Todo documento nasce corrente, mas nem todo documento vira permanente. Todo documento nasce corrente, mas nem todo documento vira permanente, certo isso? Show! Aqui quando eu falo de valor primário, o valor administrativo. Quando eu falo de valor secundário, o valor histórico. Então todo documento tem valor primário, mas nem todo documento terá valor secundário. Show! Cuidado, teoria das três idades é o que mais aparece. Marco, eu posso depois de ter valor permanente, valor secundário, voltar a ter valor primário? Posso, aí eu fico com os dois valores. O valor secundário, porque eu jamais perco meu valor secundário, e esse valor primário momentâneo, algo histórico é utilizado para alguma prova em algum processo atual, então ele vai ter valor primário novamente. Vencido esse valor primário, passado esse prazo, eu volto para o arquivo permanente, que a gente chama de arranjo, certo? Corrente intermediária, essa movimentação de documento a gente chama de transferência. O arquivo corrente, o arquivo intermediário, é entendido como fundo. O arquivo permanente, entendido como arranjo. Esse movimento entre intermediário e permanente eu chamo de recolhimento. Então o arquivo que passa, o documento que sai do intermediário, ele pode ser recolhido para arranjo ou descartado, certo? Depois eu tenho outras classificações em relação à entidade mantenedora. Esses documentos podem ser públicos. Documentos públicos são aqueles ligados à administração pública, na administração, ligados ao Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, aos municípios, ao Distrito Federal, aos estados e à federação. Extensão da sua atuação pode ser gerais, que passam para toda a organização, ou setoriais, somente por parte da organização. Eles podem ter natureza especial, os documentos que podem ser guardados em mais de um meio, em mais de um suporte, ou especializados, documentos técnicos. Exemplo, se eu fizer uma cirurgia, se eu fosse médico e fizesse uma cirurgia e depois eu descrevesse num documento quais as técnicas de cirurgia que eu utilizei. Eu cortei o paciente com determinado bisturi, depois eu utilizei determinada técnica para operar, depois determinada técnica para suturar e assim por diante. Esse seria um documento especializado, ok? E aí depois, características de gênero, espécie, assunto ou tipo de documento, certo? Mais importante, o que é? Estágio da sua evolução. Se você quiser rever alguma coisa em relação ao que já foi trabalhado, estágio da sua evolução, debruce seu estudo aqui, principalmente para administrador, tá? Eu sei que nesse concurso da UFSC tem cargo para arquivista, né? Então não fique tão apegado lá às regras de alfabetação, isso vai aparecer para quem for fazer arquivista. Agora, quem for fazer o cargo de assistente aqui, atenção na teoria das três idades. Essa é uma teoria que as bancas têm bastante afeição, então importante, tá, pessoal? O que a gente mais vê é gente errando que na segunda idade eu tenho um valor secundário. O cara pensa, segunda idade, secundário, nada a ver. Secundário eu tenho um valor primário decrescente, porque ele está perdendo o seu valor primário ou para ser descartado ou para ser recolhido aqui para o arranjo permanente. Ok, meus queridos? Um grande abraço do professor Marco Ferrari. Aqui eu vou deixar também minhas redes sociais, caso você quiser me acompanhar pelo Instagram e pelo Snapchat, Ferrari Oficial, você me encontra lá, na página do professor Marco Ferrari, no YouTube. Uma boa prova para você, meu querido amigo, minha querida amiga, que nesse próximo domingo aí você esteja abençoado e que você consiga fazer uma boa prova. E quem sabe a gente não se vê lá na UFSC, né? O professor Emerson Bruno é um sujeito atleta, é um sujeito desportista, ele gosta de fazer suas caminhadas lá no campus da UFSC, então você pode encontrar ele lá de regata, bermuda e correndo pelo campus, certo? Então um grande abraço para você, uma boa prova, um beijo no seu coração e obrigado por ter ficado comigo até aqui. Tchau, tchau, pessoal. Valeu!